Olá, tudo bom? Começando a quarta vigília da noite, agora deve ser mais de 3 horas da manhã, indo para as 4 horas da manhã. Uma noite calma e tranquila. Vamos continuar falando a respeito dos assuntos da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados e do projeto de vida, falando dos cursos e treinamentos. E hoje eu vou começar a falar do curso de negociação, técnicas e estratégias de sucesso. Por que eu vou utilizar esse curso no pacote de cursos referente ao projeto do plano da Igreja Evangelho dos Pobres, que eu decidi alterar o rumo da situação da vida que nós estamos vivendo agora, e eu resolvi alterar e mudar algumas partes do processo que eu estava pensando em fazer dentro das cidades, pois agora eu resolvi modificar este pensamento e começar a planejar a nossa fuga para os montes, como está escrito em Mateus capítulo 24, como eu tinha citado no vídeo anterior sobre este assunto. E dando continuidade, eu resolvi canalizar os pensamentos para poder criar um subterfúgio diferente e mudar para a natureza, para o meio do mato, para poder fugir da perseguição que vai acontecer no último dia, porque agora nós estamos ainda nos últimos dias, como está escrito na Bíblia, desde o ano de 2000 anos atrás, como os apóstolos tinham revelado dentro da Bíblia. Então eu resolvi incluir a questão da área de gestão empresarial, porque quando eu fui lá para o Amazonas, eu fiquei um tempo em Manaus e dentro da área rural, no entorno da capital do Amazonas, que é Manaus. E eu observei que a capital, que é a cidade, a maior cidade do território do Amazonas, ela é urbanizada igual às outras cidades. Mas eu não gostei muito do estilo arquitetônico, as vias públicas, porque eu achei que era um lugar diferente e não estava tão modernizado como as capitais de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E por isso eu estou optando para morar dentro da zona rural lá do estado do Amazonas, porque a zona rural, a área da mata, da floresta, é muito grande, é gigantesca. Mas também não descarto a hipótese
ou a oportunidade de morar na região norte, perto dos dois grandes centros, que seria a capital do Amazonas, que é Manaus, ou a capital do Pará, que é a cidade de Belém. Apesar que são lugares muito esquisitos, porque eu notei que a população da região norte, eles são muito atrasados. Eles não têm assim uma organização, um estilo de vida, não tem uma educação mais adiantada como nas regiões sul e sudeste do Brasil. Eu passei muitos apuros, muitos apertos. Eu fiquei morando na rua, eu ficava dormindo dentro dos ônibus, eu não tinha um lugar fixo, que eu fiquei rodando para ver se eu achava um lugar para mim se estabelecer. Então eu fiquei andando de ônibus, de barco, várias vezes. E daí, como eu não consegui me estabelecer, daí eu tive que voltar aqui para o Sudeste, onde eu nasci e onde eu moro. Mas eu senti um perigo muito grande, tanto é que eu fui sequestrado lá na divisa da Guiana Inglesa. E daí foi um momento muito difícil. Mas eu resolvi agora, né, devido ao que está acontecendo no mundo, né, a voltar a pensar em morar nessa região, porque como o cerco vai apertar, a perseguição aos cristãos vai aumentar no sentido que nós vamos ser excluídos da sociedade, porque quem colocar a marca da besta vai ter que aceitar as regras que esse sistema do Satanás, do Anticristo e do falso profeta, das duas bestas, estão impondo desde a época da igreja primitiva, há 2000 anos atrás. Então, resumindo, nós vamos começar o curso de negociação, técnicas e estratégias de sucesso na área de gestão empresarial, porque mesmo estando dentro da floresta, nós vamos precisar fazer negócios com o povo da região. Então, nós temos que aprender estas habilidades para poder conseguir se sobressair dentro de um ambiente que ainda está muito atrasado no sentido da evolução e da tecnologia, no sentido do sistema capitalista, globalista, econômico, social, financeiro, educacional, no sistema do monopólio da marca da besta. Então, este curso apresenta diversas estratégias que vão fazer você agir de forma diferente na hora de negociar e se surpreender com os resultados. Então, o programa do curso que vai ser administrado neste canal
vai mostrar as regras do jogo, vai mostrar as características do bom negociador, vai demonstrar o estilo de negociadores. Nós vamos aprender sobre tipos de negociação e erros mais comuns. Fala também sobre técnicas de negociação, como sendo a neurolinguística na negociação, a regra dos porquês, táticas mais utilizadas. E sobre o tema das etapas de uma boa negociação, nós vamos aprender sobre o planejamento, a preparação, a apresentação da proposta, o impasse nas negociações. Isso pode acontecer, né, com o decorrer do que estiver acontecendo no momento, e esclarecimentos e trocas. A gente pode usar isso de vários jeitos. Esses esclarecimentos e trocas nós podemos utilizar até mesmo num lugar totalmente fora do contexto deste curso, mas é importante a gente buscar o conhecimento, porque o conhecimento pode ajudar a gente em qualquer situação. E no final nós vamos aprender a etapa do acordo. Então aqui nós vamos utilizar um ambiente que não é um ambiente específico, né, para o curso em questão, mas nós vamos utilizar esta abordagem, apresentação do curso. Neste módulo, você obterá conhecimentos úteis e informações importantes que o estimularão a estudar atentamente este curso, visando tirar o máximo proveito das experiências, das sugestões e lições que preparamos para você aprender a realizar uma negociação. Então, nesta apresentação, que nós vamos começar no próximo vídeo, aborda o que é o ganha-ganha e considerações gerais. Então, nós vamos ver o que significa a pergunta, o que é o ganha-ganha, considerações e vamos falar também sobre considerações gerais no próximo vídeo. Então, continuando mais um pouquinho, porque já estou ficando cansado e eu vou terminar este vídeo, fazer um vídeo mais curtinho. Então, eu vou repassar o que eu venho falando nos últimos vídeos, para a gente dar continuidade nos próximos vídeos. Eu vou fazer um resuminho para depois ir acrescentando mais informações.
Então, nessa hora, nós temos que ser humildes, porque isso agrada a Deus. A humildade é a peça-chave para que nós possamos conquistar para que a gente possa conquistar o coração do nosso Deus Pai, nosso Deus Filho, nosso Deus Espírito Santo, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Está escrito assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, para nós conseguirmos riquezas, honra e vida, nós precisamos ser humildes e temer a Deus, que é o temor ao Senhor, com S maiúsculo. Por quê? Porque aqui na Escola Técnica da Igreja Evangelho dos Pobres, os vídeos cursos que eu estou fazendo para montar um planejamento para que nós possamos sair dessa situação que nós estamos no final dos tempos, final do mundo. Eu estou montando uma igreja para receber e pronunciar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no livro de Tiago, no capítulo 1, está escrito que religião é aquela que nós temos que ajudar os órfãos e as viúvas na sua tribulação, que é isso que está acontecendo agora. Então, em Mateus capítulo 12, versículo 36, está escrito que: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, a palavra ociosa pode ser o modelo, o modo de vida que nós estamos vivendo neste mundo. Ou seja, nós estamos vivendo igual todo mundo vive. Então, este comportamento está errado perante a Deus. Versículo 37 do livro de Mateus, capítulo 12. Porque por tuas palavras serás condenado. Ou seja, o que você estiver fazendo agora, se não estiver agradando a Deus, porque a sua palavra não é só o som que entoa da tua boca, mas é a sua atitude perante aos assuntos referentes e condizentes da forma que está escrito dentro da Bíblia. Se você é um cristão, se você é crente, se você é evangélico, se você é fiel,
você tem que se preocupar com o que você fala, porque a sua palavra pode ser uma palavra ociosa. A palavra ociosa é aquela palavra que não tem um tratamento, que você não pode trabalhar com o que está escrito na Bíblia. Você trabalha com o que você tem no seu modo de vida, que você usa aqui na terra, que não pode ser misturada com a palavra de Deus. Então você se torna uma pessoa desocupada, uma pessoa preguiçosa, porque você quer viver e você quer salvar a sua própria vida, sendo que no conceito que Deus criou, isto é impossível para o cristão nos dias de hoje. Então, por isso que tudo que você disser, você vai ter que dar conta no dia do juízo final. Porque por tuas palavras serás condenado. A palavra significa várias coisas, principalmente o seu modo de vida. Você não pode seguir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, no livro de Romanos, capítulo 3, está escrito no versículo 19 que a boca ela tem que ser fechada. Ou seja, a palavra de Deus, ela é completa. Então, nós temos que pronunciar somente o texto que está escrito na Bíblia. Então, em Romanos, livro de Romanos, João, Atos e Romanos. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Está vendo? Ou seja, vamos analisar este versículo. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ou seja, esta lei aqui, ela é a lei de Moisés. Por que eu sei que é a lei de Moisés? Porque no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele usa vários versículos falando que existe a lei e falando que existe as obras da lei e falando que existe obras também. Então são três posições que Paulo
ele está argumentando para descrever a mesma coisa, ou seja, lei, a palavra lei, ou a palavra obra, ou a palavra obras da lei são a mesma coisa. Então aqui eu sei que essa lei é a lei de Moisés, não é a lei da fé. Se fosse a lei da fé, como está escrito no livro de Romanos, aí seria a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que eu sei que essa lei que está no versículo 19 do capítulo 3 do livro de Romanos, nós podemos interpretar que esta lei é a lei de Moisés. Então, aqui Paulo ele está descrevendo assim, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ele está falando a lei de Moisés, a lei mosaica, que era a lei de Deus, que estava em vigor no Antigo Testamento. Só que agora os cristãos, todos nós estamos no Novo Testamento. Então, ele vai falar da lei antiga. Continuando. Aos que estão debaixo da lei, está vendo? O diz. Então, ou seja, se a pessoa seguir a lei do Antigo Testamento, sendo qualquer tipo de pessoa, tanto gentios como cristãos, se ela seguir o que está escrito na lei de Moisés, que é os 10 mandamentos, por exemplo, o que vai acontecer? Que seria os 10 mandamentos, que faz parte da lei, e tem os estatutos e juízos que estão dentro da conformidade do Antigo Testamento, que está no livro de Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio e até mesmo posteriormente nos outros livros que está escrito na Bíblia do Antigo Testamento. Então, aos que estão debaixo da lei, o diz. Diz o quê? Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz. Aos que estão debaixo da lei, o diz. Então, por exemplo, a igreja, a religião da Adventista do Sétimo Dia, eles guardam o sábado, então eles estão debaixo dessa lei. Então, o que vai acontecer? Aos que estão debaixo da lei, o diz. Isto está errado. Ninguém pode ficar mais debaixo da lei, porque agora nós somos o justo, viverá pela fé. Então nós vamos ser salvos fora da lei, porque onde há lei, há pecado, como está escrito no livro de Romanos, nos outros capítulos, próximo ao capítulo 3, onde nós estamos agora. Vírgula. Para que toda a boca esteja fechada. Ou seja, essa questão é referente às pessoas que estão debaixo da lei, que seguem a doutrina de Moisés, que seriam todas as religiões, as classes religiosas, principalmente do cristianismo, eles se encontram debaixo da lei nos dias de hoje,
porque eles seguem a Torá, eles seguem o Talmud, eles seguem o Antigo Testamento. Mas, sacerdote, você está falando de quem? Você está falando do judaísmo? Eu estou falando do judaísmo e de todas as religiões do mundo, porque as religiões do mundo de hoje seguem a lei de Moisés também. Mesmo não tendo a disciplina que está escrito na lei de Moisés do Antigo Testamento do povo judeu israelita. Então, por isso que está escrito aqui, para que toda a boca esteja fechada. Então, quem não for cristão verdadeiro e legítimo, toda a boca estará fechada e todo o mundo, tá vendo? Aqui no versículo, nós encontramos a palavra mundo. A palavra mundo significa todas as religiões, por exemplo. A palavra mundo significa várias coisas, mas nesse contexto da lei, que está escrito no versículo 19, a palavra mundo, ela tem uma ligação direta com a lei de Moisés. Por isso que eu falei que hoje todas as religiões, elas são do diabo, elas são religiões que não fazem parte da religião verdadeira de Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele revelou aqui dentro da palavra de Deus que está na Bíblia. Seja condenável diante de Deus. Então, toda a boca vai estar fechada e toda a boca que representa o mundo, que significa todas as religiões, referente a todos os homens e as pessoas e as mulheres que participam destas religiões, que não são cristãs, o que vai acontecer? Todos serão condenados. Seja condenável diante de Deus. Aqui está a prova. Esta interpretação, ela é totalmente coerente ao modo da igreja que eu fundei, que eu sou membro e participante das coisas que estão no céu, que é a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, para poder justificar os meus pensamentos baseado na verdade das Escrituras Sagradas, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que não é nem o Evangelho da circuncisão e nem o Evangelho da incircuncisão, que agora é o Evangelho de uma consciência limpa para com Deus, através do amor. Então, concluindo, para terminar este vídeo, eu ia continuar falando mais, mas eu estou ficando cansado, já deve ser quase 5 horas da manhã. Então, fique com Deus, Deus abençoe, continuem na fé e na perseverança, que o nosso Senhor Jesus Cristo vai orientar através do Espírito Santo e o Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque, que é o Espírito de Deus Pai, Deus Filho, em nome do Senhor, com S maiúsculo. O Senhor reina. A paz do Senhor. O Senhor reina para sempre.
eternamente.